Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso novo vídeo no canal. Como é que foi a virada de ano de vocês? Vocês estão bem? Todo mundo com saúde? Isso é o que importa, né? Hoje a gente vai falar então de File Processing System, ou FPS, que nada mais é do que a extração, visualização e processamento de informações obtidas por arquivo texto. Vamos lá? Bom, em primeiro lugar, nosso tópico 1 aqui. Eu separei 9 tópicos para a gente, tá? E começando pelo número 1, então, o que a gente vai aprender nesta aula? Quais são os assuntos que a gente vai abordar nessa aula? Todos eles referentes a File Processing System. Começando pelo mais básico de tudo, né? O que é afinal esse FPS? Quais são os conceitos básicos desta arquitetura antiga, né? Alguns diriam que ela é rudimentar. Eu concordo até certo ponto, né? A gente vai debater alguns pontos a mais do que está aqui na nossa apresentação. Nossa apresentação que iniciou bem básica, tá? E eu resolvi fazer umas provas de conceito e ela se estendeu um pouco mais do que eu queria, mas enfim, ficou mais completa. Começando então pelo número 1, o que é FPS? FPS é uma maneira de armazenar, de resgatar, de buscar informações e manipular essas mesmas informações que estão contidas em arquivos, né? 1, 2, 3 ou vários aí. É uma tecnologia, ou melhor, uma arquitetura que se usa desde os anos 60. Tá? As primeiras notícias que a gente tem vêm lá dos anos 60, com outras linguagens, com outros frameworks. Essa arquitetura, então, pessoal, ela é uma evolução, digamos assim, tá? Daquele momento em que a gente tinha computador, mas a gente não tinha como armazenar em banco de dados, até porque banco de dados era uma coisa assim muito específica, né? Pouquíssimas empresas americanas tinham, né? E não era bem o banco de dados que a gente conhece hoje, esse modelo mais avançado que a gente tem hoje. Então, qual era a maneira mais prática de se manipular essas informações que estavam sendo processadas pela memória RAM? Qual era essa maneira? Através de arquivo, que era a maneira mais barata que existia e mais fácil de se manipular essas informações e persistir esses dados em disco. Quais eram as vantagens desse modelo de armazenamento de informações? Bom, vamos entrar nas vantagens aqui. Bom, o custo era baixo, a facilidade de uso era muito grande, não requeria assim, nenhum conhecimento a nível de expert para te poder manipular arquivo texto, arquivo com informações do tipo texto, tá? E era bem escalável, assim, tá? Dava para se trabalhar com arquivos bem grandes, né? E quais eram as desvantagens dessa arquitetura FPS? Eram inúmeras, mais desvantagens do que vantagens. Vou ser bem rápido aqui. A gente tinha o acesso muito lento, letra A gente tinha uma redundância muito grande de informações, letra B. A gente tinha dados inconsistentes, letra C. Diversos problemas de integridade, né, nos dados, que está na letra D. Nós tínhamos também uma dificuldade muito grande de recuperar dados que tinham se corrompido no caminho, que está na letra E. Letra F. Digamos que aqui é um ponto bem interessante, tá? Um dos pontos mais importantes, eu diria. Toda aquela questão de insert, de update, de delete, que a gente faz, por exemplo, num banco de dados atual, essa mudança de estado de um registro, criação dele mesmo, né, numa tabela, por exemplo, através de uma trigger, a gente pode ter um encadeamento de várias outras operações. Um insert numa tabela A pode gerar um update numa tabela B e pode gerar um delete numa tabela C. E isso tudo
tá? A gente consegue hoje, através do banco de dados que a gente está usando, a maioria dos bancos de dados padrão SQL tem transactions, né? Onde tu inicia uma transaction lá, né? Tu dá um comando de begin transaction e encadeia todas essas tuas atualizações de registros nas tabelas e bancos que tu quer. E ao fim dessas transações, né, se tudo deu certo, tu dá um end transaction lá e caso tenha dado algum erro, tu consegue fazer um rollback. Isso a nível de banco de dados hoje. Essa atomicidade se refere a isso. Então, de uma operação ser feita por completo, né, e coisa que a gente não tinha, é o controle de uma operação completa, coisa que a gente não tinha no modelo FPS. Né? Se deu pau no meio do caminho, meu amigo, tu tinha que ser um programador nível sênior 10. Por quê? Porque tu teria que ter muitos controles para saber se deu problema ou não e reverter o estado dos registros em textos depois. Letra G. Acessos concorrentes. São os acessos em rede, né? São os acessos com mais de um usuário, ambiente multiusuário, coisa que era praticamente impossível de se fazer no modelo FPS. Questão também de permissões, né? Letra H. Pessoas acessando esses arquivos sem ter as devidas credenciais, né? Sem ter as devidas autenticações. Então aí é só um panorama das desvantagens do FPS. Item 3. Tecnologias e padrões que a gente vai usar aqui na nossa apresentação, na nossa aula. Bom, primeira coisa, qual é o ambiente que a gente vai precisar para executar nossa videoaula com sucesso? Vamos para o item 1. Pessoal, aqui é coisa bem simples, tá? Eu preciso de um Visual Studio, tá? A gente vai usar a nossa linguagem padrão aqui, C#, e eu estou utilizando aqui nessa videoaula a última versão do Visual Studio 2022, que é a 17.4. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa para vocês aqui. Vocês vão poder olhar. Bom, este link aqui é onde vocês podem baixar a versão trial de vocês, tá? É o que eu fiz, é a versão que eu estou utilizando. Então, muito simples, eu vou deixar na descrição do vídeo essa URL, esse link, e mãos à obra. Voltando, o nosso ambiente é só isso, nada mais que isso. No item 2, eu separei para vocês aqui os prints com os nossos framework, né, as versões de framework que eu estou usando em 2 projetos que eu vou disponibilizar para vocês. O Sales FPS Man, que é o principal, e o Sales FPS Data Generator. Tá? Eu tenho aqui os dois no último framework da Microsoft, 4.8. Já vou falar mais adiante sobre que projetos são esses. Tá? Padrões. Quais são os patterns desses projetos que a gente vai criar? Bom, em primeiro lugar, os projetos que eu criei como exemplo, e eu estou disponibilizando as fontes para vocês no GitHub, esses 2 projetos, eles não seguem um padrão de mercado, tá? Eu até deixei bem claro isso aqui, tá, no item 1. Esses projetos aqui, eles não usam, tá, o pattern de MVP. Por que MVP? Porque é o pattern mais indicado, né, vou entrar no 2 aqui, é o pattern mais indicado para os nossos exemplos aqui. Tá? Então, aqui tem alguma coisa para vocês, tá? Que modelo é esse que eu estou indicando. Quem quiser refazer os meus 2 sistemas que eu estou disponibilizando, fiquem à vontade, é com vocês, tá? Deixa eu voltar novamente aqui. Quem quiser ler um pouco mais sobre Design Patterns, né,
Eu vou dar aqui uma dica de livro, que é o meu de cabeceira, que é muito bom esse livro. Voltando para o nosso menu principal. Pessoal, então voltando ao nosso menu principal da apresentação, vamos ao quarto tópico. Estou apresentando para vocês aqui, estou propondo para vocês um problema, tá? Esse problema eu já resolvi, como eu falei antes, com dois sistemas que eu fiz. Mas eu deixo em aberto para vocês, né, fazerem da maneira que vocês quiserem, ok? Problema proposto. Vamos ao objetivo desse problema. Criar um sistema de análise de dados, tá, que vai ler arquivos numa pasta, vai processar essas informações e, de acordo com as informações que ele achar lá dentro, ele vai extrair elas e vai jogar para dentro de um report, para dentro de um arquivo texto, em outra pasta. Tá? Vou dar alguns detalhes para vocês aqui do objetivo ainda. Então, esse é o nosso diagrama, é o nosso fluxograma. Tá? Aqui eu coloquei no modo assíncrono para ficar de uma maneira mais automática, tá? Ele fica sempre lendo uma pasta. Então, ele lê uma pasta, tá? Verifica se tem arquivo. Existe algum arquivo lá dentro? Sim, se existir. Ele lê este arquivo, processa essas informações em memória. Tá? Se ele encontrar algum erro, né, são dois que eu estou testando, ele gera um log de erro. Automaticamente ele transfere esse log de erro, que é um arquivo, para dentro de uma pasta denominada out. Então ele lê numa pasta denominada in e move os arquivos para uma pasta chamada out. Aqui ainda nesse fluxo de decisão de erros, né, se ele não encontrar erros, ele gera um reporte de sucesso e também move o arquivo que ele leu para processar essas informações para dentro do folder da pasta out. E segue o fluxo e vai para a próxima thread. Thread aqui é a próxima atividade, que é ler o arquivo, ou melhor, ler a pasta novamente, e assim é um ciclo eterno, até o usuário abortar. Correto? Deixa eu voltar aqui para o nosso menu do número 4, do tópico número 4. Continuando então, vamos ao nosso item número 2, subitem do menu 4, que são os layouts. Eu vou trabalhar com 3 layouts basicamente, tá? Eu vou trabalhar com layout de vendedores, contendo 4 colunas. Eu não vou explicar muito, porque já está desenhado aqui, tá? Já está bem claro aqui. 4 colunas, 4 campos. Eu vou ter um layout de dados do cliente, que são também 4 colunas, desculpe. E vou trabalhar com um terceiro layout, muito importante. Esse layout é o de movimentação de vendas. O que seria essa movimentação de vendas? Seria um arquivo, tá, que contém informações do ID do vendedor, que contém ID de itens, né? Contém também quantidade e contém também o preço daquela linha, daquela mercadoria. E o nome do vendedor. Aqui, em Expected Record Lines in File, aqui nesse campo, o que eu tenho nessa observação? Eu tenho o formato esperado, tá, dessa linha. Tá? Aqui coloquei um hashtag de delimitador, mas o sistema que eu criei ele vai permitir a escolha, tá, do separador de colunas. Enfim, o que ele contém aqui que eu acho que é bem importante a gente ficar atento? Ele contém, no caso, ele está esperando 3 produtos com seu item ID, a sua quantidade e seu preço. Tá? E o que separa um produto do outro é o hífen, tá? O caractere hífen. Mas vocês notem que nessa primeira linha veio 3. Na segunda já veio 2 produtos. E na terceira veio 1 apenas. Como é que vai funcionar isso? O nosso sistema já está preparado para ler os 3, 2 ou 1.
Tá? Independente de quantos itens vierem, ele vai ler. Ok? Ainda falando de layouts, tá? Aqui tem uma ideia, tá, de como vai ficar o arquivo que vai conter esses 3 tipos de informações. A número 1, o salesman, que seria o vendedor. O 002, o tipo de registro, que é o nome do cliente e outros dados dele, como seu ramo de atividade, por exemplo. Aqui temos Electrical Supply, Printer Supply. E o número 003, o tipo de registro, que é a movimentação de venda. Então ali eu tenho os 3 exemplos bem práticos ali. A primeira linha verde contém 3 produtos, a segunda 2, a terceira 2 também, e a última linha contém apenas um produto, que foi para o Peter Sellers. Isso aqui é só um exemplo de layout, tá? O arquivo que a nossa aplicação vai ler é um arquivo mesclado, exatamente como este, que vai ter N linhas e nunca vai estar na ordem, certo? Eu acho que é isso de problema proposto, layouts. Agora a gente vai para uma questão bem importante, tá? É o critério de aceitação. Qual é o critério de aceitação? O sistema proposto aqui, esse problema proposto, ele deve ler continuamente, como está escrito aqui, todos os arquivos que estão no diretório in, que a gente, autoconvencionou aqui in. E vai jogar este arquivo com sucesso ou não dentro de um outro diretório, tá? Que a gente denominou out. Sobre o arquivo, o que o sistema deve fazer? Ele deve ler todos os arquivos, letra A. Na letra B, classificar esses registros de acordo com o tipo, 1, 2, 3, ou inválido, né? Pode ser que o registro seja inválido. E a letra C, fazer pelo menos, tá, 2 validações semânticas de erro, tá? E manipular esses 2 erros aí, ao menos 2. Quem vai refazer, quem vai melhorar o meu código, pode fazer quantas quiserem, tá? Continuando no critério de aceitação, quando a gente terminar a leitura do arquivo que está lá no in, pode ter mais que um, correto? A gente pode estar trabalhando com vários arquivos, ele vai ler um de cada vez. Mas se ele estiver lendo esse arquivo e finalizou, o que ele vai fazer no caso de sucesso? Primeira coisa, adicionar, tá, um prefixo no nome do arquivo que ele leu como importado. Aquele cara ali já foi processado, ele foi importado. E vai mover esse arquivo para o arquivo out folder, tá? Ou para a pasta out. E a letra C, ele vai gerar um report, né, de acordo com o layout que eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Vejam que a letra C está em azul porque estamos falando do sucesso, certo? Então, continuando aqui no nosso item 4.3, o critério de aceitação que mostra o layout do report que tem que ser gerado, no caso de sucesso, é esse. E eu acho que está bem claro, né, pessoal? Aqui é um arquivo texto básico, contendo um cabeçalho de Sales Movimentation Date, né, com a data e horário, o nome do arquivo que ele processou, o número de registros que ele encontrou. Olha que interessante, né? 12 milhões de registros. Isso aqui não é fake, tá, pessoal? A gente vai trabalhar em testes de estresse, de carga, com quantidades absurdas de registros de acordo com esse 12 milhões aí, perto disso aí, tá? Esse report de sucesso vai trazer a quantidade de customers, de clientes que ele encontrou, vai trazer também a quantidade de vendedores que ele encontrou lá dentro, seguindo a extração de dados que ele analisou dentro deste arquivo, ele vai trazer o pior vendedor, ou melhor, a pior venda, vejam bem. E dentro desse registro, ele vai colocar o nome do vendedor que fez a pior venda
E eu quero também o ID desta venda. Tá? Nesse caso aqui, ele trouxe o ID no final, 20960, e trouxe o nome da vendedora, Urânia Leite. E o melhor vendedor, mais o seu ID e o mesmo padrão de máscara no final, ok? Depois que ele fizer isso, tá? Muito importante de lembrar isso aqui também, depois que ele fizer essa leitura do arquivo, processar, extrair os dados que ele precisa para compor esse relatório, esse report, ele deve, como eu falei antes, tá? Ele deve fazer o quê? Ele deve, deixa eu voltar aqui, ele deve mover, letra B, ele deve mover o arquivo que ele importou para a pasta Out e deve também criar um report, que é esse aqui que eu acabei de passar para vocês a carinha dele, o layout, com a palavra report de prefixo no nome original do arquivo que ele acabou de ler. E também jogar este arquivo para dentro do Out, ok? Voltando ao critério de aceitação, agora a gente vai falar sobre a questão de erro na leitura deste arquivo. Primeira coisa, pegar o arquivo que ele acabou de ler e encontrou o erro, não esqueçam que são 2 erros ao menos, né? No mínimo 2 erros. Verificação de 2 erros. E pegar este arquivo, acrescentar um prefixo no nome dele, rejeitado. Letra B, mover esse arquivo para o Out Folder. Tá? Até aí tudo bem. Está em vermelho a letra C porque a gente está falando de erro, né? De fail. Essa falha aqui, então, a gente vai criar um arquivo de log ou adicionar informações importantes, né, relevantes desse erro, se o arquivo já existir, tá? Entre parênteses ali. De acordo com o layout que segue. O layout que segue é isso aqui, bem simples, tá? Então, se o arquivo log file error não existir, ele vai criar. Caso ele exista, ele só vai ir colocando o erro abaixo do próximo arquivo, do próximo e assim sucessivamente. Eu quero pouca informação, tá? Eu quero aqui o número da linha que deu erro neste arquivo. Eu quero a data, basicamente. O erro especializado, nesse meu caso aqui de exemplo, ele disse que não reconheceu a linha, tá? E o status, obviamente, arquivo rejeitado, tá? Voltando para o nosso menu 4, opção número 4, síncrona ou assíncrona. A nossa aplicação, ainda falando do critério de aceitação, ela deve aceitar o método síncrono ou assíncrono. Se for síncrono, o nosso text box aqui, né, de seconds, de segundos, de intervalo, ele vai estar desabilitado. Se for assíncrono, ele vai estar habilitado. Tá? Ele não aceita menos que 10, então é de 10 para cima. Como é que funciona isso na prática? É muito simples, né? Se for síncrono, ele vai ler a pasta in, como ele faz no assíncrono, só que ele vai ler os arquivos que estão lá dentro, vai processar e é isso. Caso apareça arquivos novos, né, que tenham batch, que busque na internet, que busque no cliente esses arquivos, ou que o cliente faça upload para essa pasta, se tiver no modo síncrono, ele não vai ler os próximos arquivos. No momento que ele verifica a pasta in e está nos síncronos aqui, ele detecta que tem 10 arquivos, ele vai processar apenas os 10 arquivos. O que entrou depois ele não processa. E o assíncronos é o forever, certo? Voltando então para o menu número 4, o menu anterior, o que eu tenho para complementar então, pessoal, sobre o nosso problema proposto, é que esse problema aqui, ele não é nenhuma novidade, tá? Existem layouts, se vocês procurarem na internet, existem layouts parecidos, similares com este que eu criei,
que são usados em entrevistas de emprego, como testes para candidatos, né, similares a esse. Se eu não me engano, também no GitHub tem uma solução que alguém já fez em outra arquitetura, acho que é .NET Core, que também não vem ao caso. Muito bem feita, muito bonita, eu já dei uma olhada, muito completa, né? Mas a minha aqui é totalmente diferente, até por se tratar de uma aplicação Windows Forms. O que eu posso dizer mais é que esse problema proposto, tá? Ele tem a ver muito com empresas que ainda usam o FPS, tá? Não na sua totalidade de leitura e armazenamento, mas pelo menos do braço que faz a leitura e processamento de informações. Eu posso falar por experiência própria de algumas empresas que eu já trabalhei. Eles usam o bom e velho FPS na leitura, né? Nós temos lá um servidor de arquivo que fica recebendo estes arquivos. A gente tem uma aplicação Windows Desktop que faz a leitura dessa pasta, tira de lá o arquivo, processa e gera toda sorte de informações de acordo com a regra de negócio da empresa. Então, tudo que a gente vai aprender aqui é perfeitamente aplicável no mundo de hoje para empresas muito grandes. E não é só isso, tem banco que ainda usa este padrão. A questão do transporte, da segurança dessas informações, sendo por arquivo texto, tá? Cada empresa possui a sua maneira de proteger suas informações. Tá? Aqui é uma maneira muito aberta, é um arquivo texto. Então, se isso cai na mão de alguém que intercepta esses pacotes, a empresa está praticamente liquidada, né? Tendo as informações pessoais, as informações de seus clientes e vendedores e vendas na mão de terceiros. Então, a ideia aqui ainda não é proteger essas informações. É só uma maneira de se criar um sistema que vai fazer a leitura da pasta A e vai jogar na pasta B. E no meio do caminho ele vai extrair informações relevantes. Mas não se enganem, como eu ia falando, FPS é uma arquitetura que já possui mais de 60 anos, porém, ela ainda é muito usada. Bancos, financeiras e administradoras de cartão de crédito, por exemplo. Então, creio que a gente já tem uma solução mais ou menos encomendada aqui. Deixa eu voltar para a nossa página principal, que eu vou abordar nos próximos itens, o item 5 e o item 6, que já é a solução pronta. Ok? Vamos lá. Pessoal, então chegamos no item 5. Este item aqui, ele aborda as duas ferramentas, ou melhor, aborda a primeira ferramenta que eu fiz e disponibilizei o código no GitHub, tá? A segunda ferramenta é o item 6. Bom, o que é o Data Generator? Tá? O que, afinal de contas, é essa ferramenta? Bom, eu tive uma dificuldade grande para gerar arquivos de teste para minha aplicação principal, que é a aplicação que vai ler o arquivo na fila, vai jogar em outra fila, vai processar as informações, vai gerar reportes, e esses arquivos de registros, tá, eu tive que fazer na mão. Então, eu cheguei a uma conclusão que eu precisava de uma ferramenta que gerasse registros de acordo com o layout proposto. Layout proposto aqui no item 4. Vocês lembram desse 4.2 aqui? Pois é, então eu precisava de uma ferramenta que gerasse esses registros aqui, nesse padrão aqui, e que me gerasse um arquivo final neste formato, ok? Vamos lá. Então, nasceu o Data Generator. Aqui no item 5 e no item 6 serão apenas as telas, tá? Eu vou mostrar para vocês as telas dele rodando, todos os prints dele gerando records, dele gerando informações de acordo com os layouts, enfim, todas as opções desta ferramenta.
Opção número 1, ele rodando, ele tem esta carinha aqui. Por questões de espaço em tela, né, de tamanho de print, eu fiz um print gigante, né, de toda a tela do Sales FPS, que é o sistema principal, Data Generator, que é a minha ferramenta de geração de registros de acordo com os layouts exigidos pelo problema. Então, essa é a tela total. Temos aqui em cima um delimitador, um campo. Temos aqui um primeiro text box multiline, que gera vários registros de acordo com aquilo que vocês querem. Tem uma opção, um radio button aqui, que você escolhe se quer em inglês ou se quer em português, o nome dos vendedores. Um botão Generate. Mais abaixo nós temos um outro text box multiline, que vai gerar os clientes, um número X de clientes. Esse aí não tem muito parâmetro, é só a quantidade de clientes, limitados a 1000, certo? Tanto os vendedores quanto os clientes. Lá no Code Review eu explico por que está limitado a 1000. Bom, e a terceira parte é o Sales Movimentation, que é a movimentação de vendas. Bom, esse aí eu não cheguei a colocar um limite, mas consegui gerar arquivos de até 12 milhões de registros, tá? Até um pouco mais, até 15 milhões de registros. O que mais? Bom, à direita é o Rich Text Box, que ele vai gerando, ele vai compondo, ele vai concatenando salesmen com customers e com Sales Movimentation. Eu mostro para vocês isso aí depois na prática, com o sistema rodando. Ok, essa é a tela completa. Agora eu vou ir uma por uma. Gerando registros de acordo com os layouts. Opção 2. Este aqui é um fragmento daquela nossa tela do 5.01, onde eu falei para vocês que tem um campo que delimita, você escolhe o caractere para delimitar os campos, as colunas, a quantidade de registros que você quer e também o idioma que você quer gerar. Ok? Voltando. Bom, eu esqueci de comentar que eu não tenho aqui um submenu na opção número 2, que é a geração dos registros de acordo com os layouts, tá? Mas eu tenho os slides abaixo desse cara aqui. Então, vou só dar o clique para ele ir adiante. Então, esse é o layout do Salesman Layout, né, que está naquela tela inicial que a gente viu há pouco tempo. Este é o layout dos customers, dos clientes que ele gera. E este é o layout do nosso Sales Movimentation, tá? A movimentação de vendas. Aqui a gente escolhe o folder, a pasta que a gente vai largar, este arquivo, e ele gera um arquivo com os 3 registros, ok? Lá no nosso item de teste, lá no nosso tópico de testes e de code review, eu vou colocar para vocês o que é este campo aqui. Tá? Este campo aqui é meio que um pulo do gato aí para questões de milhões de registros. Tá? Quando eu tiver muitos registros, eu vou usar esta opção aqui de Append File, que é mais rápido, para gerar o nosso arquivo. Ok? Tenho mais uma parte? Não, não tenho. De layouts, era isso. São 3 layouts. Eu tenho uma opção 3 chamada Shuffle, né, que é o embaralhamento, né, o tornar os registros aleatórios na sua ordem. E o que ele faz? Neste caso aqui, os 3.000 registros, clicando em Shuffle, ele vai fazer o embaralhamento desses caras aqui. Isso aqui, pessoal, é para aqueles que não, né, meio céticos, que acham que vai funcionar porque está em ordem, né? Que no momento que vocês rodam a ferramenta, ele vai gerando um por um desses text multiline aqui e vai apendando à direita. Então fica na ordem 1, 2 e 3. Então, para aqueles que quiserem testar, né, na sua própria aplicação, cliquem no Shuffle que ele vai embaralhar tudo e vai gerar o arquivo dentro dessa visualização que vocês vão ver aqui. Ok?
Shuffle era isso. Notem que shuffle é só um fragmento do running, tá? Está aqui o shuffle, tá? É uma tela só. É uma tela de geração de vendedores, de clientes e de movimentação de vendas, tá? E o shuffle tá junto. Arquivos gerados. Após o clique no Create, vocês vão receber aqui uma message box dizendo que o arquivo foi criado com sucesso, ou não, né? Aqui está um print do meu Explorer, tá? Mostrando o formato de arquivo que ele cria. É um TXT, ele bota lá um prefixo de toImport, né, para importar, coloca também o número de registros que foi gerado, isso aqui é automático, e joga dentro da pasta in. No finalzinho ele põe também um timestamp, que é para deixar o arquivo único, né? Este é o nosso Data Generator Application. Ok? Próximo. Agora a gente vai para o Sales File Process. Então, pessoal, o nosso Sales File Process é este menu aqui. Eu vou direto na opção de Running para mostrar para vocês a tela principal. O layout é um layout de design bem simples, tá? Uma aplicação Windows Forms também, tá? Contendo só o que a gente precisa de fato, tá? O primeiro panel ali é o método de sincronia, ou assincronia, tá? Consta com dois botões básicos, um de Start e um de Stop, e também um intervalo de segundos, um text box, para o usuário, dizer de quanto em quanto tempo ele quer a thread, caso ele escolha o modo assíncrono. À direita desse panel ali, eu tenho o nome do file que foi escolhido aqui no nosso panel de in, certo? Então, se ele clicar aqui, como ele clicou, o foco está aqui em cima, ele já transporta para cá o nome do arquivo, a quantidade de registros e já exibe o conteúdo nesse Rich Text Box à direita. O último panel é o panel do Alt, é a pasta, né? Aqui a gente tem dois botões, né? No de cima e no de baixo, um de In Directory e outro de Out Directory. São dois Windows File Dialog, né? Onde vocês vão clicar e vão escolher qual é a pasta que vocês querem escolher como In e qual a que vocês querem escolher como Out. E dois botões de refresh que de vez em quando é necessário ali na atualização dos arquivos. Pois bem, essa foi a tela principal. Método síncrono ou assíncrono, número 2. Eu fiz um recorte da tela principal, e nessa tela principal aqui, tem até uma flechinha apontando para os meus prints de Explorer, tá? Eu coloquei um arquivo lá dentro, esse arquivo que eu cliquei dentro do panel de In, é o mesmo que está lá dentro do Explorer. Até aí tudo simples. Nessa mesma tela, então, nesse fragmento aqui, vocês têm a opção do síncrono ou assíncrono, como vocês já viram na tela anterior também. Voltando, opção 3, validações básicas do arquivo, né, dos arquivos. Como eu falei para vocês lá no início, a gente vai ter duas validações bem simples, tá? Duas validações básicas. A primeira é o tipo do registro, que consta no layout, né, na interface de layout, os 3 primeiros caracteres. Então, o nosso Sales Man vai aceitar apenas 3 tipos de registro. O 001, que são os vendedores, o 002, que são os clientes, e o 003, que são as movimentações de venda. Ok? Então, tudo que estiver fora desse escopo aí, desses 3 elementos, desses 3 tipos, não vai ser aceito. Então, o sistema, ele refuta, né? Ele dá o erro, estoura o erro
e rejeita o arquivo. Tá? Um registro apenas já serve para ele fazer isso. Embaixo tem uma segunda validação também. É uma linha que está, pode ser até linha em branco, né? Mas é uma linha, ou melhor, desculpa, linha em branco ele ignora, tá? Linha em branco não é nada para ele, ele ignora e vai adiante. Esta linha ali tem um caractere apenas, então não é um registro válido, ele vai rejeitar o arquivo e vai gerar um report de erro, ok? Voltando, caso a gente obtenha sucesso, né, é o número 4, o que o nosso sistema, aqui tem um fragmento à direita da minha tela, vejam bem que é só um fragmento, tá? Não é a tela completa, porque não tem espaço para colocar a tela completa. Caso ele tenha sucesso na leitura e processamento do arquivo, o que vai acontecer? Vejam aqui a minha pastinha in, ela está vazia. E ele fez o que ele deveria fazer. Finalizou o processo, jogou uma mensagem para o usuário, e lá na minha aplicação, como ele mostra ali no próprio Explorer, os dois arquivos. Um que foi movido, que é o imported, que tem o prefixo imported no início, né? Prefixo, né? No início. E também a geração do report dentro desta mesma pasta out. Então, tanto por dentro da aplicação, que vocês estão vendo à direita, como por fora via Explorer, ele está mostrando o sucesso da operação. Voltando, caso um erro, né, na leitura do arquivo e processamento do mesmo, o que vai acontecer? Conforme o nosso problema lá, né, aquele problema proposto, o nosso sistema tem que gerar um log file ou appendar informação de erro dentro desse arquivo, caso ele já exista. E mover o arquivo que ele tentou importar, que ele tentou processar aqui dentro do in, mover para o out também, ou com o prefixo rejeitado. Então, o nosso sistema fez o que o problema tinha proposto. Ok? Voltando. Basicamente, isso é o que o nosso Sales Process File faz. Tá? Ele tem essa cara e ele faz todo o processamento daí de dentro mesmo. Ok? Para a nossa tela principal da apresentação, vamos para o item 7, o item mais importante de toda a nossa apresentação. Na realidade, pessoal, eu já poderia ir parando por aqui, mas eu resolvi colocar esse item 7 já há mais tempo, porque ele é muito importante. Aqui é que a gente vai testar na prática como funciona o sistema de Sales File Proxies, e tem até um erro aqui que eu vou corrigir depois. E fazer um code review rápido, né, com os porquês das minhas rotinas lá dentro dos meus métodos, do código-fonte que eu criei para vocês, tanto na ferramenta de geração de dados, o Data Generator, quanto no Sales File Proxies. Ok? Então, nosso item 7 passou a ser o mais importante. Vamos lá, vamos a ele. Entrando então no nosso tópico número 7, testes e code review rápido. Começando aqui pelo Data Generator tópico 1, a gente vai fazer a geração de registros de salesman, dos vendedores. Deixa eu buscar o meu Visual Studio aqui. Bom, eu já tenho ele aberto com a solution no ar aqui. Eu pus alguns breakpoints, tá? Se eu não coloquei, eu vou colocar agora. Tá, coloquei. Eu pus alguns breakpoints aqui nos métodos mais importantes. Rodando então a aplicação, lembrem-se, pessoal, eu tenho dois projetos no GitHub. O principal, que é o processamento dos arquivos que contêm os registros, e a geração destes arquivos que têm os registros principais, tá? Que é o Data Generator. Então agora a gente vai colocar para rodar com o nosso debug. E deixa eu buscar aqui do lado.
Me perdoem aí o tamanho que ficou, tá? A resolução tá meio grande demais, mas favorece a leitura, né, do vídeo, a visualização do vídeo. Então, aqui nós temos um campo de delimitação dos registros que a gente vai criar, das colunas. Vocês podem escolher o delimitador. Vou deixar o primeiro aqui. E vocês podem escolher também o idioma, português ou inglês, tá? Vou deixar no inglês aqui. Aqui nós temos uma limitação de registros. Eu já vou explicar agora o que é essa limitação. Clicando aqui na geração, tá? Primeiramente, a gente vai entrar aqui numa verificação de idioma, tá? Qual é o idioma que o usuário quer a geração. Como é que funciona o idioma? É muito simples. Nós temos duas listas, Salesman English e Salesman Português, ok? Aqui dentro, a gente tem no máximo 1000 registros, tá? Tanto para português quanto para inglês. E como é que funciona isso tudo? Nós temos um método que gera esses registros. Deixa eu entrar dentro dele. Poderia ter sido com F5, ok? E ele recebe por parâmetro qual foi o idioma selecionado, tá? E ele só vai gerar um arquivo texto de acordo com a escolha do usuário, tá? Então, nós temos uma limitação aqui. E essa limitação é de 1000 registros, tá? Ele entra num for, que vai do 1 até o final, a quantidade de registros. E ele gera uma linha, tá? Essa entire line aqui, com o layout que foi proposto no problema principal lá, tá? Não, acho que era o item 4. Com alguns delimitadores. Aqui ele põe um randômico de 0 a 100, que faz parte do layout, tá? Que é o nosso ID do vendedor. E é só isso, pessoal. Ele só escolheu antes aqui o idioma, né? Inglês ou português. E o resto ele vai fazer sozinho, ok? Depois disso ele joga para dentro de um hit text box completo, que é o que a gente tem aqui do lado. Tá? Deixa eu dar um F4 aqui. Hit text box entire file. E também esse hit text box aqui, ele preenche com o conteúdo parcial, que é o salesman, tá? Aqui está ele, tá? Ele vai preenchendo a cada linha, ok? Feito isso, ele gerou os nossos registros e o processo finaliza, só do salesman, tá? Vamos para o próximo. O próximo é o Customer Records, o item 2 do tópico 7. Tá? O que é o Customer Records? É o nosso layout, nosso padrão para clientes, ok? Vamos abrir o Visual Studio de novo, que ele está rodando ainda, tá? E eu tenho um breakpoint aqui no Generate. Vamos lá? Mesmo padrão, 1000 registros, tá? Aqui eu fiz uma maneira um pouquinho diferente. Deixa eu entrar dentro do método. Ele tem também a questão da verificação da escolha, tá? Agora, conforme o nosso layout, não sei se vocês lembram, o layout número 2, ele tinha lá um campo chamado setor. Deixa eu voltar aqui na nossa apresentação. Isso aqui está dentro do problema proposto. Layout. Aqui. Customers Data. Customer Data, a gente tem aqui uma coluna chamada Business Area. Ok? Esse Business Area, deixa eu acessar aqui a minha aplicação, Visual Studio. Esse Business Area aqui, eu criei aqui algumas áreas, por exemplo, e joguei dentro de uma lista. Tá? Esta lista aqui, ela vai ser usada
randomicamente, tá? De acordo com o layout. Então, nós vamos buscar, através de um gerador randômico, um número inteiro, e esse número inteiro vai ser o índice que ele vai sortear a área daquele cliente, ok? Deixa eu ver o que mais. Ele gera também um número randômico para esse cliente, porque ele vai ser único, né? Um número randômico, que seria o CGC, né? Seria o CGC com 16 posições. E ele faz o mesmo padrão de preenchimento do Hit Text Box. Esse cara aqui é o Hit Text Box Customers. Mais para baixo é esse aqui. Hit Text Box Customers. E ele depois appenda este conteúdo aqui no nosso Hit Text Box Entire. Vamos voltar para lá e ver se ele faz isso mesmo. Tá? Aqui ele faz a junção deste conteúdo aí também. Deixa eu tirar esse breakpoint. E ele foi. Notem que aqui do lado é nada mais, nada menos do que o conteúdo que vai ter o nosso arquivo, certo? E ele está numa ordem aqui, numa ordem X. Tá? Deixa eu ver o que mais. E customers, por hora, é isso. Deixa eu voltar na minha apresentação. Aqui. Voltando para o nosso teste. O próximo passo agora é o Sales Movimentation Records, ok? O que vai conter essa parte do nosso código? Vai conter a geração da movimentação de vendas. Vamos lá? Abrindo então nosso Visual Studio novamente, notem que a nossa aplicação ainda está rodando, certo? Vamos aqui. Tá meio feio aqui o design, né? Poderia ter um limitador aqui no panel, nessa área de Sales Movimentation, mas enfim. Aqui eu vou colocar 1000 também, vou deixar o padrão. Este campo aqui eu vou desmarcar, porque eu vou falar dele mais adiante, tá? É para registros, quantidade de registros muito grande. Eu vou desmarcar aqui. Então, eu achei uma maneira dele fazer isso mais rapidamente. E vou gerar, eu tenho um breakpoint lá, e vou gerar essa movimentação de vendas. Olhem que interessante. Vou entrar no método. Aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho até uma instrução para vocês, tá? Aqui eu deixei um auxílio para vocês, relembrando, tá, que do jeito que eu fiz aqui, ele só vai aceitar uma movimentação de venda com vendedores que estão presentes no arquivo, correto? Esses vendedores possuem um ID que já foi gerado lá em cima, é um ID sequencial, então não vai ter duplicado, tá? Então, o correto seria o CPF, tá? O correto seria o CPF. Mas, eu até tinha colocado num primeiro momento que eu tinha setado 8 dígitos randômicos para o Sale ID, mas daí eu mudei de opinião porque, coincidência ou não, tá? Em vários registros ali, ele duplicou. Em 1000 registros ele duplicou vários. Então, era o dia que eu deveria ter jogado na Mega Sena, né? E o que eu fiz? Eu criei um sequencial, um contador, tá? E todos esses IDs eles serão únicos. Vamos lá? Deixa eu voltar aqui. F10. Entrando no nosso for, no nosso laço. Olhem que interessante. Aqui dentro dessa rotina, eu fixei 3 itens, certo? De acordo com o layout. 3 itens de venda. Como é que funciona isso? Vocês lembram lá, deixa eu voltar na nossa apresentação. Vocês lembram que lá
no problema proposto, layout de movimentação de venda, vocês lembram disso aqui? Como eu comentei, o sistema que vai ler o arquivo depois de processar, ele está esperando 3, 2 ou 1, correto? Itens dentro de uma movimentação de venda. Porém, voltando aqui no nosso Sales Movimentation Records, porém, o nosso gerador de registro está gerando fixo 3. Então, vocês podem fazer uma implementação, uma alteração, para ele fazer randomicamente também a geração de 1, 2 ou 3. E como teste, vocês podem fazer também lá dentro do arquivo, depois de gerado, a exclusão de alguns itens, só para verificar se funciona ou não funciona a minha implementação de processamento do arquivo, tá? Lembrando então, pessoal, que na hora da geração desses itens de quantidade e preço, tá? Quantidade, preço e item, ele gera valores randômicos. Ao contrário do que eu tinha falado lá no início, o delimitador, na realidade, não é o hífen, o delimitador dos itens, mas sim uma vírgula, tá? Está aqui. Então, faltava corrigir essa informação aí. Agora voltei para a minha aplicação. Vejam que interessante. Olhem só. Ele apendou o 3 aqui, correto? Ele apendou o 3 aqui. Então, ele fez naquela sequência que a gente tinha falado. Tá? 1, 2 e 3. Eu vou escolher um folder, o folder in, e vou largar meu arquivo lá, correto? Já criou o arquivo. Vamos ver se ele fez de maneira correta. Eu vou fechar aqui já, tá? Aqui está o arquivo. São 10h52, né? Eu vou abrir ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estão todos os registros aqui. Ok? Colocou 2 linhas em branco aqui, mas eu acho que isso... Tá. Ele considera depois essas 2 linhas, tá? Podem corrigir o código também. É isso. Por hora, é só. Nós temos agora uma outra parte muito importante, que é a parte mais importante dos nossos testes, que é o Sales File Processor. Mas antes de eu entrar lá, deixa eu rodar de novo aqui. Eu vou rodar a aplicação do Data Generator, só que agora vai ser sem o debug, tá? Deixa eu rodar. Chamei aqui da direita, da esquerda. Eu vou gerar ele em português. 1000 registros, 1000 registros de customers, tá? E 1000 registros de movimentação. Vou desmarcar, vou escolher o nosso folder, que vai ser in também. Só que agora eu vou usar aquele tão aclamado shuffle, tá? Aqui. Ele vai embaralhar tudo. A princípio deu certo. Vou criar o arquivo. Arquivo criado com sucesso. Vamos olhar 10h54, este cara aqui. Vamos ver os nomes. Ó, o português, que não é português, né, que parece um espanhol, tá trazendo toda a galera aí. E tá trazendo desordenado. 1, 2, o 3 e por aí vai. Certo? Bom, a gente vai testar esses 2 caras aqui depois. Feito isso, voltamos novamente para a nossa apresentação e vamos dar sequência agora com o item 4. Pessoal, ontem, no dia 4 de janeiro, deste ano mesmo, né, 2023, faltou luz aqui, tá? E o que aconteceu foi que foi duplo o problema, tá? Faltou luz quase que a tarde toda
E fora isso, eu tive uma questão também de configuração do meu gravador de telas aqui, que faz o vídeo, com as hotkeys dele, tá? F9, F10, enfim. O que aconteceu foi que são teclas iguais do meu Visual Studio, tá? Para fazer o debug, né? Para colocar breakpoint, para dar F10 e adiante, passo a passo. E o que aconteceu foi que eu estava fazendo stop sem saber do meu gravador de telas e stop e continua. Então deu o maior dos rolos aqui. E vocês notem o que aconteceu aqui, por exemplo, no item 3. Item 3. Aqui no item 3, deixa eu baixar a tela aqui. Quando eu mostrei para vocês os arquivos, tá, e falei o horário, foi quando eu tinha gravado pela manhã, né, no final da manhã, esses meus arquivos. Então, eu aproveitei o áudio, que estava bom, e refiz de novo só a tela. Não costumo refazer somente a tela, tá? Eu sempre faço tudo junto, áudio e tela. Mas neste caso aqui eu aproveitei o áudio, haja visto que eu estou tendo problemas aqui na edição do meu áudio. Então, o horário correto é 2h26 e 2h28. Aproveitando, né, o momento, o que eu fiz? Eu também aumentei aqui, diminuí o tamanho, aliás, da minha tela, tá? Não estava entrando direitinho na tela, eu comentei para vocês, agora ele está. Deixa eu gerar aqui rapidamente, vou gerar em inglês aqui, tá? Vou gerar 1000, mais 1000 de customers, e eu vou botar uns 2000. 2000, 2000 movimentações. Vou repetir tudo aquilo que a gente fez ontem. Vou escolher um folder e vou largar lá dentro, tá? Deixa eu misturar tudo aqui. Fechou 4000 registros, tá? E eu vou criar. Arquivo criado com sucesso. Agora a gente vai lá dar uma olhada para ver se o terceiro arquivo entrou. Finalmente, um dia depois, então, nós temos 4000 registros às 11h31. A gente vai trabalhar com esses 3 arquivos aqui, certo? Até daqui a pouco. Voltando então ao nosso tópico 7, a gente vai dar continuidade acessando agora o item 4. Vamos fazer um simples teste de rodar o sistema síncrono e assincronamente. Vamos lá? Bom, deixa eu buscar o meu Visual Studio aqui. Está no canto direito da minha tela. Aqui, canto esquerdo. Ok. Antes de mais nada, na nossa solution, tá, vamos mudar para o nosso startup ser a ferramenta e não mais a ferramenta principal e não mais o Data Generator, certo? Ferramenta principal, esse nosso amigo aqui que vocês não conhecem ainda. Deixa eu botar para rodar. Deixa eu trazer ele para cá. Bom, é isso aí. Sendo bem objetivo, ele pede para vocês escolherem um diretório onde estarão os arquivos a serem processados. Anotem que ele não habilitou ainda os métodos de sincronia e de assincronia lá em cima, tá? E também o diretório onde vocês largarão os arquivos e reportes processados, tá? Notem que agora lá em cima ele já liberou, ok? Eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui embaixo, escondidinho, três sessões de Windows Explorer. Deixa eu abrir todas elas. Por que 3 sessões? Deixa eu só dar um refresh aqui para vocês terem certeza de que está tudo da mesma maneira. Bom, a primeira mostra o conteúdo da pasta IN. A segunda mostra, de baixo, mostra o conteúdo da pasta OUT. E a terceira, na realidade, é essa pasta threads aqui. É um backupzinho que eu tenho, tá? Dos 3 arquivos principais que estão aqui na IN e uma cópia deles com outro nome para a gente testar o modo assíncrono depois, tá? Deixa eu chamar a nossa aplicação e vamos colocar ela de cantinho aqui. Mas antes de eu colocar ela de cantinho, olha que interessante. Lembram que eu comentei com vocês que ao clicar no arquivo, ele exibe o conteúdo ao lado, tá? Mas usem esse recurso com parcimônia, tá? Com cuidado, com cautela, enfim.
Por quê? Eu até mexi aqui em alguns registros aqui, eu andei alterando, tirando alguma coisa para fazer um teste, e no fim eu não voltei. Esse de 4.000 ficou 3.999. O que acontece aqui, pessoal, é que quando vocês forem testar um arquivo monstruoso de mais de 500 mil linhas, esse componente do Windows Forms aqui, que é um Rich Text Box, ele vai trancar, certo? Ele vai paralisar a aplicação de vocês. Então tomem cuidado, certo? Não usem isso aqui seguido. Isso aqui é só para ter uma ideia quando são arquivos com poucos registros, tá? É isso? Tá. E daí o que que acontece? O sistema ele vai funcionar do mesmo jeito, ele vai exibir a lista para vocês aqui, do mesmo jeito caso vocês não tenham clicado aqui dentro, tá? Não precisa clicar em nada, tá? Deixa eu dar um refresh aqui, tá funcionando. Vamos lá? Deixa eu botar para a direita aqui, para a gente ter uma ideia. Então, a nossa pasta in está aqui com 3 arquivos, e a nossa pasta in está selecionada dentro do nosso, da nossa ferramenta de Sales FPS. Eu vou dar um start para vocês terem uma ideia de quanto tempo leva para processar. Já foi. Processou. Olha que interessante. Ele simplesmente trouxe na pasta Alt os 3 arquivos importados. Vamos dar uma olhada? Primeira coisa. O problema proposto é de, no sucesso, trazer o arquivo para a pasta Alt e colocar um prefixo de importado. Tá? Ele fez, está aqui. Né? Vamos abrir. Está aqui, é o arquivo original. Pronto. E o report deste cara é o 2215. 2215 está aqui. Vejam que interessante. Ele trouxe, foi gerado nesse momento, tá? Foi gerado nesse momento, dia 5 de janeiro. E ele trouxe as informações que a gente colocou no sistema, tá? A quantidade de clientes, quantidade de vendedores, o pior vendedor, a pior venda, né? De novo, não é vendedor, não é o pior vendedor. Ele pode ser até o melhor vendedor, tá? Mas o que está sendo analisado é a venda em específico. Ele pode ser o cara que vendeu mais, mas se ele tiver uma venda que seja absurdamente baixa o valor, ele vai cair nesta vala comum aqui da pior venda, ok? Mas mesmo assim traz o nome do cara aqui que fez a pior venda. A melhor venda está aqui, que é justamente ao contrário, tá? Deixa eu ver o que mais. Beleza, é esse cara aqui, 3.000 linhas, né? Sale ID. Vamos dar uma olhadinha se bate isso aqui. O Sale ID 692. Vamos olhar. Deixa eu buscar aqui o meu IN. Ele não está mais no IN, ele está no OUT. Aqui fica mais fácil de ver. A linha 692 e o arquivo é o 2215 no final, tá? Esse cara aqui e aqui é o 2215. Esse daqui é o nome do arquivo. Vamos lá. A linha, ou melhor, o ID 692. Deixa eu chamar de novo. Eu estou chamando o próprio report. É eu que estou fazendo besteira aqui. Eu tenho que ir no arquivo importado e não no report. Tá? 2215 está aqui. Então, linha ID 692. Ctrl C, Ctrl F, Ctrl V. Não é esse cara aqui, isso aqui é um, por acaso, tem um CNPJ aqui, CPF, que seja. Nós precisamos de um ID, de Sale ID 692. Fica mais fácil colocar, por exemplo, aqui o cedilha, porque ele é o limitador, né? Pronto. Bingo.
Então, este cara aqui foi a pior venda. Nuno Ramos. Faz sentido, porque pelo que eu entendi aqui, um item, uma quantidade de 77 e aqui 5 de 38 e mais 10 de 32. Então, a princípio parece que faz sentido isso aqui. Agora a 581, que é para ser a melhor venda. Ctrl F, Ctrl V, cedilha. Vamos ver se faz sentido isso. Aqui está a venda, faz muito sentido. 91, nós temos um limitador de 100, tá? Para preço e quantidade, tá? Senão, o nosso cast pode resultar em erro por enquanto, a gente não está tratando quantidades muito grandes. Então, 91 em quantidade, para um preço de 58 em um dos itens. Depois nós temos 97 para um item que vale 69 a unidade. E depois 87 quantidade para um preço de 98. Então faz bem sentido que a Elvira Bessa, né, que está aqui, foi a que tinha a melhor venda. Ok? Agora a gente vai testar os dados assíncronos. Deixa eu ver se eu consigo fazer numa tacada só. Bom, eu já tenho esses arquivos aqui que vocês viram no Alt, eu já tenho cópia lá dentro de thread, tá? Eu vou apagar eles, não temos mais necessidade. Vou lá dentro de threads e vou pegar eles novamente. Ctrl C, Ctrl V. E vou para o nosso Alt, que está vazio. Agora nós temos as pastas novamente com arquivos dentro. Vou dar um refresh aqui. Opa, funcionou. Outro refresh aqui. Agora a gente vai fazer o teste assíncrono, tá? O assíncrono eu vou deixar com 10 segundos. Vejam que ele muda aqui, né? E é isso. Vamos dar o start. Nós temos um label grandão lá embaixo, tá? Dizendo que está no modo thread, tá? Bati no microfone. Deixa eu chamar o meu relógio. Já fez. Já fez, ok? Tem um limite de 10 segundos, né? Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou colocar aquela minha pasta, aquela minha seção, esta minha seção aqui é aquela seção que tem a cópia, né? Eu vou pegar esses três caras aqui, Ctrl C, e vou largar, ó, tá rodando ainda, eu vou largar aqui dentro, tá? Ó, já dei um refresh, dei refresh, tudo com sucesso lá, e agora eu vou dar um Ctrl V, tá? Tá rodando em modo thread ainda. Ó, já fez o refresh automático. Nesse momento, ele fez a importação dos outros 3 arquivos, que é uma cópia exata de cada um daqueles anteriores, tá? Então, o modo thread funciona até vocês darem o stop. Vamos ver se faz sentido? Eu não me lembro de cor, pessoal, qual é o nome do arquivo que eu coloquei aqui, que é o A, B ou C. Qual deles é o que tinha aquela melhor venda, tá? Por exemplo, vamos pegar aqui a Elvira, tá? Não é Elvira. Espera aí. Ele tá me dando uma mensagem que eu tô com isso aqui aberto em outro lugar. Não tem problema. Deixa eu fechar. Eu deletei o arquivo e continuei com o Notepad Plus aberto o arquivo, então daí só pode dar erro, né? Vamos lá, eu vou abrir um outro arquivo agora, vou abrir esse cara aqui, esse aqui é o original, o 568, que é o report. Só para a gente ter uma outra ideia de ID, Ctrl C, Tracy Cornell, tá?
Será que ela é parente do Chris, saudoso Chris Cornell? Esse é o 68, tá? O 68, tá, deixa eu tentar lembrar qual é que era o 68. O 68 pode ser que seja este cara aqui. Mas para isso eu vou ter que fazer um teste diferente. O 68 eu vou abrir ele novamente. E vou pegar a primeira linha. A primeira linha é Rick Hunter, ok? Rick Hunter. Então eu vou olhar aqui. Não, é esse aqui, Rick Hunter. Ou será que eu tenho dois Rick Hunter? Não, não tenho. Vamos para o terceiro. Também não tenho Rick Hunter no B e C. Então, o meu arquivo 68 é este cara aqui. Teoricamente, ele tem que dar o mesmo resultado, concordam? Então, o mesmo report do A o report do A tem que ser igual ao report do 68. Abri ele aqui e agora eu vou abrir o 68. Vai ficar um do lado do outro. Não ficou, mas eu levo para lá. Aqui. Como eu imaginava, 701 e 881. Deu a mesma coisa, ok? Vamos pegar aqui a melhor venda, apenas a melhor venda, que foi a 881. Esse aqui foi o arquivo importado, que foi o file A, né? File A. Vamos ver se essa... Opa, Ctrl Z, Ctrl F. Vamos ver se esse ID de venda... Estou catando teclas aqui. Se esse ID de venda faz sentido ser a venda mais cara de todo o sistema. Nossa, veio para cá. Creio eu que faz sentido, porque é uma venda de um dos itens, teve uma quantidade de 87, com preço bem alto. Ok? Outro item, mesma coisa, quantidade e valor. E esse aqui está mostrando a mesma coisa. Bem alto os valores. E é o Fred, né? Fred Even. Se eu entrar dentro do meu report A, ele tem que trazer esse Fred Even. Ok, então, uma coisa interessante que eu vou mostrar para vocês no teste de estresse, à medida que vocês forem aumentando o número de registros, por exemplo, acima de 5 milhões, por exemplo, vocês vão notar que a procura, a extração de dados, ela é cada vez mais polarizada, cada vez mais nos extremos. Ou seja, para as melhores vendas, tá, vai chegar ao ponto de ter tanto registro que são randômicos lá dentro, né? Vai ter tanto registro que a melhor venda vai ser justamente a que vai estar lá na casa dos 90 e alguma coisa, 90 para cima de quantidade e 90 para cima de preço. E vice-versa, as piores vendas, tá? Deixa eu ver aqui um report, as piores vendas serão as que terão as piores quantidades, tá? E preço unitário. Isso faz sentido para vocês? Pelo menos é assim que eu fiz o algoritmo, tá? Vamos dar uma olhada no código então, pessoal? Bom, deixa eu chamar o meu Visual Studio, que está aqui pronto. Eu já pus alguns breakpoints aqui para a gente não perder tempo, tá? E eu já vou rodar a nossa aplicação. Eu vou arrastar aqui para a direita, a minha aplicação rodando. Já vou escolher aqui as nossas pastas, né? Eu tenho 2 arquivos lá, tá? Para fazer uma depuração interessante para vocês. Mais completa, né? Start. Pronto. Aqui é o seguinte. Neste ponto aqui, tá? Este método aqui, eu tenho a passagem do listbox completo, tá? Com todos os arquivos, o nome de todos os arquivos, perdão, que contém a minha escolha de pasta in, certo? Juntamente com o folder name. Isso aqui é importante para a aplicação,
porque são esses nomes aqui, por exemplo, folder name, que a gente vai criar a pasta destino, ou melhor, que a gente vai mover os arquivos que a gente está lendo depois do processamento, tá? Aqui. Esse start import aqui, que é o método que foi chamado mais para trás, funciona da seguinte maneira. Ele está recebendo o nosso listbox in com a lista de todos os arquivos, o nome de todos os arquivos, certo? Então, o que acontece? Deixa eu dar uns F10 aqui. Agora estou preparado com F10 e F9, pessoal. Agora eu posso usar o meu debug sem drama de consciência. Por quê? Porque eu mudei lá as hotkeys do meu gravador de tela, tá? Vamos vir aqui. Primeiro arquivo, file B. Esse file B, deixa eu mostrar para vocês, ó, é o que eu tenho lá na minha pasta in, certo? File B e file C. Deixa eu ver aqui. O que acontece com esse arquivo? Vamos ver se isso aqui que eu estou falando é verdade, né? Shift F9 aqui. Vou adicionar ao watch. Nem precisava. Esse aqui deve ser o elemento 0. Vamos reavaliar. Poderia ser o watch mesmo, né? É mais fácil. E o file C, tá? Ok? Poderia ser um watch. Fica mais fácil. Olha que bonito, né? Mas eu não gosto da tela muito cheia. Antes de mais nada, pessoal, vocês vão se deparar, enquanto eu estou explicando algumas coisas aqui, com comentários técnicos e não técnicos, né? Comentários também de regra de negócio por dentro do fonte. Tá? Que fique bem claro que eu não costumo agir desta maneira aqui. Eu não documento o meu fonte desta maneira aqui. Uma coisa ou outra a gente põe para facilitar a vida do desenvolvedor que vai dar manutenção depois, tá? Mas o código por si só, o código, ele deve ser autoexplicativo, certo? Então, o que ocorre? Vocês vão se deparar com isso aqui, tá? Eu coloquei várias regras de negócio, algumas regras técnicas também. Enfim, tá? Não achem que isso aqui é natural de um desenvolvedor, tá? Isso aqui é só para efeito de aulas didáticas, já que vocês vão receber os fontes também via GitHub, tá? Fica mais fácil. Sugiro a vocês tirarem, removerem, né, tudo isso aqui depois, para ficar um código mais limpo, tá? Um código mais clean. E vamos lá. Deixa eu voltar aqui para onde eu estava. Aqui, tem um microfone na minha frente e eu estou me atrapalhando com o teclado. Vamos lá. Então, primeira coisa, tá? Eu tenho um for que vai pegar todos os meus arquivos que estão dentro da pasta in, tá? E esse for vai invocar, deixa eu dar um F5 aqui. Opa! Dei um F errado aqui. Vai invocar um método, tá? Que vai fazer toda a leitura do arquivo especificamente, daquele arquivo ali, tá? Neste caso aqui, ele passa as linhas do arquivo, deixa eu dar um F11 aqui, ele entrou aqui, tá? Eu trabalho, pessoal, com arrays multidimensionais, tá? A performance, no meu caso aqui, foi fantástica, sabe? Foi muito boa. Tá? Eu trabalhei com cargas de 10 milhões, de 15 milhões de registro, e nos casos extremos demorou um pouco mais de 8 segundos, tá? Um arquivo com 15 milhões de registros. Eu vou fazer esses testes com vocês juntos depois, mais adiante, tá? Então aqui ele está trabalhando a leitura do arquivo. Ele está lendo e processando essas informações aí, tá? Deixa eu dar um F5 para ele ir para o próximo cara aqui. Foi. Então ele vai ler todo o nosso arquivo, tá? Todas as linhas. Esse aqui tem 3.000 linhas, né? Ok. Eu coloquei alguns to-do aqui também para ajudar vocês, caso vocês queiram melhorar o código, certo? E aqui eu vou dar os meus F5s aqui para ir mais rápido. Então,
Dentro deste arquivo, vejam, tá? O que eu faço aqui? Eu faço a leitura, tá? Dos tipos de registro. Lembram que ele só aceita o 1, o 2 e o 3, certo? Fora isso, ele não aceita e ele interpreta como erro, tá? Vamos dar um F5, foi mais adiante. Aqui estão os logs de erro, tá? Que ele gera e retorna para o nosso report de erro, que está dentro do nosso problema proposto, tá? Eu vou dar um F5, mas eu vou sair desse loop aqui, porque senão a gente vai ficar o dia todo. E aqui eu vou analisar, Shift F9 aqui, analisar o retorno dele para aquele nosso método lá, tá? Ele retorna 3 arrays multidimensionais, com os dados já preparados, tá? Dados de vendedor, dados de clientes, olha aqui, corp, e um terceiro elemento, tá? É os dados das movimentações de vendas. 3 colunas aqui, 0, 1 e 2, por exemplo, tá? Aqui é o nosso valor daquela venda. Se, por exemplo, a gente pegar Silvano Madruga, tá? Esta venda aqui, a 526, esse cara aqui deve ser o ID, creio eu que é o ID. Essa venda 526, ela equivaleu a R$ 5.924, tá? E eu não trabalhei esses dados ainda, tá? Eu tenho esses dados retornados lá daquele método, e agora, mais abaixo aqui, que eu vou trabalhar esses dados aí, tá? Eu vou direto lá para o momento que ele começa a fazer a classificação das informações que ele leu, tá? Por exemplo, quando eu chego aqui, eu começo a aplicar o nosso querido link, certo? O link, pessoal, deu uma velocidade muito grande para a nossa aplicação, tá? Com o link, eu consigo saber daquele arquivo qual foi a melhor venda, tá? Eu consigo, aqui é o ID, né, no caso, a venda mais baixa, tá? Eu consigo pegar o nome do pessoal aqui, que é o vendedor, aqui. Aqui deve estar o vendedor, o nome do cara, tá? Aqui tem alguns dados que eu julguei importante para colocar ali, porque depois, quando eu for gerar o report, eu tenho essas informações, tá? Porque o nosso problema proposto lá, ele pede que apareça o ID, né? Então, eu precisei desses dados aí. Então, assim, ó, o link aqui deu uma velocidade monstruosa, tá? Para pegar esses dados aí. Então, talvez seja por isso que ele seja tão rápido, tá? Eu não fiz uma outra POC, né? Uma outra prova de conceito usando um algoritmo diferente, porque não vinha ao caso, né, também fazer dois algoritmos para o mesmo fim, tá? Mas a nível de teste de velocidade, sugiro a vocês darem uma olhada nesse fonte que eu fiz e tentarem mudar, tá? Tentarem mudar ele, né? Todas as mudanças são bem-vindas para ter uma performance melhor. E eu sugiro que tenham arquivos gigantes, né, monstruosos, para justamente ver se essas mudanças trazem uma velocidade maior ao processo. Depois que ele tem todas as informações que ele precisa para gerar o report, tá? Ele faz a geração, ó, eu viro de novo aqui. Ele faz a geração. Tá? Eu vou entrar no método aqui, só para vocês darem uma olhada, tá? É um método simples, pessoal. É um string builder aqui, tá? E esse string builder ali, eu monto um cabeçalho, né? Eu monto um cabeçalho X aqui, meio estranho até. E esse cabeçalho é colocado no nosso report, tá? Pronto. Ele finalizou lá porque eu dei um F5 e ele voltou para o próximo arquivo. O próximo arquivo é qual? É o
file C. Lembram, né? Então, esse file C, está aqui também, estou passando o nome dele, ele vai fazer a mesma coisa. Então, voltando aqui, este método aqui recebe todos os arquivos que serão processados e ele faz a chamada desse get all informations file, que o nome já diz tudo, né? Ele pega todas as informações relevantes e daí processa abaixo, correto? Olha, isso é um code review muito simples, tá? Diria até muito pobre, tá? Esse code review. É mais para vocês terem uma ideia mesmo de como é que tá o fonte, tá? Deixa eu dar um F5 e deixa eu sair desses laços aqui. A princípio ele vai fazer por a última vez e vai liberar a tela. Processo finalizado, tá? Não foi um code review dos sonhos, né? Se foi só uma exibição de como é que está o código por dentro. Não dá nem para chamar de code review, né? Não foi um code review. Ele foi só uma exibição do código, correto? Deixa eu fechar aqui. Certo? Vamos para os próximos passos. Deixa eu sair daqui. Qualquer dúvida, pessoal, que fique bem claro, tá? Qualquer dúvida do código, vocês podem me mandar e-mail. Meu e-mail vai estar no final da apresentação. Vocês têm ali também na descrição do vídeo, tá? Quem quiser mandar e-mail com dúvidas, pode mandar nas observações, nos comentários do próprio vídeo. Fiquem à vontade, tá bom? Beleza? Basic File Validations. Pessoal, isso aqui eu acabei de ver com vocês, tá? E eu vou fazer isso, vai ser só o teste na prática, tá? Basic File Validations. Vamos lá? Chegamos então no nosso item 7.5, onde a gente vai fazer umas validações básicas, ok? Duas, para ser mais exato. Deixa eu abrir meu Visual Studio. Deixa eu botar uns breakpoints aqui. Bom, já está cheio de breakpoint, né? Vamos tirar alguns. Mas antes disso, deixa eu chegar no meu método que faz a validação dos erros, tá? Pelo menos de 2, né? De 2 eu sei que ele faz. Aqui. É o Get All Informations, ok? É este cara aqui, né? É este método que faz a leitura de todas as informações do arquivo e verifica se ele tem erro ou não, tá? Como está cheio de breakpoint por aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar todos, Ctrl Shift F9, né? Ok, Ctrl Shift F9. Eu vou deletar todos os breakpoints que eu tenho aí por dentro espalhados, tá? E vou colocar aqui. Direto no erro, tá? Esse é o erro que verifica o tamanho, tá? O tamanho da linha, tá bom? Ele não reconhece. É um erro meio bobo, tá? Mas ele não reconhece. E qualquer erro e qualquer verificação de tipo 01, 02, 03, que não for nenhum desses que eu acabei de citar, ele deve cair aqui, ok? Então, nós vamos fazer essas duas verificações aí, tá? Começando, então, tenho agora só esses dois. Deixa eu dar um stop aqui. Tem mais? Eu tenho mais uma verificaçãozinha aqui, ó. Olha só que interessante. Eu tenho várias verificações. Mas vamos lá. Deixa eu chamar a minha aplicação. Deixa eu mostrar para vocês o que eu tenho lá dentro da minha pasta in. Tá? É só o file C. Vamos selecionar novamente, pasta in, pasta out. E temos aqui o start. Legal, não parou. Não parou porque... Pessoal, desculpa, não parou por quê? Porque não tem erro. Legal. Vamos lá. Vamos pegar ele de novo. Vou pegar o arquivo importado, Ctrl X, e esse eu deleto, não preciso mais dele. Ctrl X já foi. Venho para cá, Ctrl V, tá? Eu vou tirar esse
dado da frente, o prefixo, né? Vou deixar o nome original. Vamos bagunçar esse arquivo aqui, tá? Lá para o final, 4.000 linhas. Vou pegar esse cara aqui. Tá? Vou deixar um cedilha, sei lá. Vou deixar um cedilha. Ctrl S. Tá? Ctrl S. E eu vou fazer o seguinte com esse cara aqui. Não satisfeito, eu vou pegar mais um. Eu vou pegar o file B. Ctrl C. O file B, eu vou colocar outro erro, tá? Vou fazer de conta que veio que veio uma linha com registro 9, que a gente já sabe que não funciona, tá? Exato, não funciona, não deve funcionar. Esse é o file B. Vou pegar mais um, não satisfeito, vou pegar o file... Deixa eu ver aqui. File B, file C, vou pegar o file A. Esse cara aqui, tá? Eu vou pegar ele. Deixa eu só fechar e dar um Ctrl C e voltar aqui. Este cara aqui, eu vou deixar ele sem erro, tá? Então nós temos 2 com erro e 1 sem erro, certo? E nós temos aqui um Alt que está vazio. Excelente, é o que eu preciso. Vamos lá para o nosso código-fonte. Aqui, beleza. Vamos dar o play nele aqui. Vamos rodar ele. Deixa eu chamar ele aqui de novo. Pasta in, pasta out. Ok, start. Aqui ele já descobriu que tem um dos arquivos que contém um erro. Será que é aquele que a gente olhou? File B. Perfeito, é este cara aqui. E finalizou. Sendo que não voltou 2 erros. Vamos ver o porquê. Para isso a gente vai na pasta Alt. Mas ele rejeitou, ó. Ele rejeitou aqui e rejeitou aqui. Interessante. Vamos ver o que aconteceu. Vamos ver se ele fez certo ou não. Pasta Alt. Temos um arquivo importado, que foi o A, com sucesso, né? Aqui está o report A. Tracy Cornell. Tá? Ok? Eu vou fechar todos para não dar pau. Tá me dando erros aqui. Erros de arquivo aberto em 2 lugares ao mesmo tempo. Report A. E vamos ver quais foram os erros que ele achou. No arquivo B, ele achou o erro na linha 2646, dizendo que o arquivo foi rejeitado por causa desta regra de negócio aqui, na 2646, arquivo B. O arquivo B é esse aqui, que é o original. Ctrl F, não, Ctrl G. Aqui a gente vai direto para a linha, tá, pessoal? A gente não vai procurar uma ocorrência. 2646, perfeito. Arquivo B. E o arquivo C, não me lembro mais, era o C? O C, ele diz que o tamanho da linha é inválido, tá? Na linha 3971 para o arquivo C. Vamos para o arquivo C, que foi rejeitado. Ctrl G, Ctrl V. Exato. É a nossa linha rejeitada. E o outro, ele fez o reporte de sucesso. Tá? Tracy Cornell. Vamos avaliar esses caras aqui de novo. Não vamos avaliar, porque isso aqui já foi avaliado num outro, né? A Tracy aqui seria a... Do file A, ela é a que vendeu menos, né? Então, file A é a que vendeu menos. Vamos ver aqui, e que foi importado, né? Ctrl F, Ctrl V. Isso aqui é um ID. É um ID. Vamos colocar aqui para ver se a gente acha.
Vamos ver de novo. Report. Ctrl C. Ctrl F, Ctrl V. Ah, o meu Ctrl V falhou, pessoal, desculpem. Cedilha. Opa. Tracy Cornell. Tá aqui. Foi a pior vendedora. Tá fraquinha mesmo. Né? Quantidade 9, preço 8. 35, quantidade 4. 4,2, pelo menos a quantidade aqui foi 84. Ok. Certo, pessoal? Então, agora a gente vai para um próximo passo, que é o nosso 7.6. Agora, pessoal, agora o bicho vai pegar. Agora o negócio vai ficar bem pesado, tá? A gente vai fazer uns testes de estresse aqui, de cargas, tá? E a gente está falando de milhões de registros, beleza? Vamos ver se esse negócio funciona de verdade? Mas antes da gente entrar no 7.6, eu quero convidar vocês para a seguinte verificação. Dê uma olhada aqui. Esse método aqui, o Get All Informations File, tá? Depois eu dei uma olhada para tentar descobrir o porquê que não tinha parado no meu breakpoint de detecção do erro, tá? Do erro de linha não reconhecida, né? Pessoal, simplesmente porque a gente tem que mudar isso aqui, melhorar um pouco esse tratamento de erro, tá? O erro que ele estourou lá, que ele levantou, né? A exception que ele levantou, foi esta aqui, ok? Então, a gente precisa melhorar isso aqui. Melhorar. Ele está detectando 2, 3 erros aí, mas tem mais uns ali para baixo. E é só. O bom seria uma reavaliada, tá? Uma refatorada nesta questão de tratamento de erros específicos, certo? Vamos ao teste de estresse, então, dessa vez. Deixa eu voltar aqui. Testes. Estresse. Aqui. Vamos lá? Iniciando então, pessoal, o nosso teste de estresse. Vamos fazer alguns testes bem interessantes aqui, tá? Eu lembrei de mais um teste que dá para fazer ali e tem a ver com com os nossos resultados também, tá? Estresse é uma coisa e resultados é outra, tá? Então, esse teste de resultado que eu imaginei adicional, ele vai ser bem interessante. Bom, vamos fazer um teste de carga, mas primeiro a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que ter registros para fazer este teste. Então, agora que essa ferramenta vai valer a pena, o Data Generator. Deixa eu arrastar ele para cá. Vamos lá. Vou começar gerando 1000 registros de vendedores, 1000 registros de clientes. E agora a gente vai usar esse campo aqui que eu falei lá no início, que eu falaria mais tarde, que é esse cara aqui. Tá? O que acontece? Quando vocês geram por essa ferramenta aqui 1000, 10.000, 5.000, 100.000 registros, é de boa, ele consegue colocar aqui dentro deste componente, tá? O resultado e joga para cá também. Até aí tudo bem, né? Beleza. O que ocorre é que a gente quer fazer um teste de estresse e para isso a gente precisa ter alguns milhões de registros, tá? O que não é viável usando esses componentes aqui. Não é a maneira mais performática, né, digamos assim, para fazer isso. Então, o que a gente precisa são só os registros, vamos gerar em arquivo texto por fora, tá? Ele vai jogar para dentro dessa pasta aqui, ctemp, e vai criar um arquivo lá dentro. Eu vou começar, olha que interessante, eu já vou ensinar vocês duas questões aqui. Eu vou colocar 3 milhões, tá? Mas depois vocês podem fazer testes de 10 milhões, 15 milhões e por aí vai, tá? Só não recomendo que vocês coloquem aqui diretamente, por exemplo, 10 milhões. Querem fazer de 10 milhões, vocês fazem 5 e depois mais 5. Eu vou começar com 3 milhões aqui e vou gerar, tá?
Nesse momento ele está gerando, gerou 3 milhões de registros. Vamos dar uma olhada. Deixa eu abrir meu Explorer. Ó, eu já tenho aqui a pasta temp, está aberta, tá? Ele acabou de criar. Deixa eu aumentar aqui. 9:23, tá? Deixa eu baixar tudo aqui. Deixa eu baixar tudo e subir a minha aplicação. Tem uma coisa interessante no PowerPoint que às vezes a gente não consegue. Tá, baixei a aplicação total. Ok. Beleza, tá. Vejam só. São 9:24, ele acabou de criar o arquivo aqui, né? Do dia 6 de janeiro, beleza? Ok. A apresentação não preciso mesmo, então vamos voltar para o nosso Visual Studio. E vou abrir agora, novamente, abrir o meu Explorer aqui, vou abrir esse arquivo, tá? O que eu tenho lá dentro? Eu tenho 3 milhões de registros, tá? Mas notem que esses 3 milhões de registros são só do tipo de dado 3, ou seja, movimentação, tá? Deixa eu fazer um testezinho, deixa eu fazer uma mudança rápida aqui. Eu vou renomear esse arquivo para 3M, tá? Então a gente já sabe que tem 3 milhões de registros aqui. Só que esse arquivo não está completo. Se ele não estiver completo, vai dar erro na hora de processar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o que nós temos dentro desse hit text box aqui, tá? Eu preciso desses caras aqui, que é o tipo de registro 1 e 2, certo? Eu vou dar um Ctrl A, um Ctrl C, vou editar, vou colocar lá no final, bem desordenadamente, tá? Pronto, 2.000 registros. Salvei, tá? Salvei. Vocês lembram qual era o nosso último ID de movimentação? De acordo com aquilo que eu falei para vocês, é um sequencial sempre, né? Começa no 1 e vai sempre adiante. O que eu não posso ter é ID de Sales Movimentation duplicados. Então, por isso que eu criei esse campo a mais aqui. Eu vou dar um Ctrl C aqui e um Ctrl V. Aqui está dizendo que eu quero gerar mais 3 milhões, né, para esses mesmos caras aqui de cima, sendo que o último ID foi o 3 milhões. Tá? E ele vai gerar de novo. Vamos ver quantos segundos dá. Tá dando em torno de uns 15 segundos. Um pouco menos para gerar, tá? Gerou. Gerou lá no arquivo. Eu não preciso mais da ferramenta, certo? Fecha. Gerou de novo o arquivo. Eu vou abrir ele. Ctrl A. Vamos dar uma checada nele primeiro. Tá aqui, o ID na sequência que a gente criou é o 3 milhões e 1 e vai até 6 milhões, tá? Deixa eu ir para o final. 6 milhões é o último ID de movimentação de venda. Eu vou dar um Ctrl A nisso aqui, Ctrl A, Ctrl C, e vou jogar dentro do nosso arquivo original, tá? O 3 milhões lá. Que está desordenado, né? Tá, os registros 1 e 2 estão no meio e agora vieram para o final. Pronto, eu tenho exatamente 6 milhões de registros. 6 milhões e 2. Tá? 6 milhões e 2 mil registros. Beleza? Ctrl S. Eu vou fechar tudo aqui. Many Records eu não preciso mais. Eu vou pegar este 3M, que não é mais 3M, tá? Agora ele é 6. E vou fazer o seguinte, eu vou tirar ele daqui, Ctrl X, tá? Não, eu vou dar só um Ctrl C. Ctrl C. Vou para a pasta IN. Tá? Está ele aqui dentro. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa na pasta Alt, para não dar sujeira. Exatamente, limpa, tá? Agora a gente vai colocar para rodar o nosso processador, tá? O nosso sistema principal. Deixa eu colocar ele como projeto de startup. Ok, Ctrl F5. Vamos trazer para cá. Aquela questão, tá? Acessa aqui o IN, seta o Alt,
E agora a gente vai ver aqui quanto tempo dá esse processamento para 6 milhões, tá? Vai ser processamento síncrono. 1, 2, 3, são 9,29. Foi? Partiu no 16, né? 16 segundos. 6 milhões de registros no modo síncrono. Ponto. Deu um pouquinho mais de 15 segundos, né? Deu perto de 20. Vamos ver se ele processou. Processou. Tá? Está aqui. Vamos olhar os resultados agora. Pasta Alt. Ele importou o arquivo, não tem necessidade de eu abrir ele, né? Ele é o original. Vamos ver o que ele achou aqui dentro. Vejam que interessante. Vamos analisar de novo, tá? Os dois caras aqui, a Délia e o Geoffrey. Ctrl C. Vou abrir esse do importado aqui. Ctrl F, Ctrl V. A Délia foi a pior movimentação. Tá? Faz sentido, né? Olha só as quantidades dela. Tem um aqui de 1. Pior não poderia ser, né? E aqui, 3 quantidades de algum produto, 1. Ok? Vou examinar esta aqui e vou examinar esta outra aqui. 147978. Ctrl F, Ctrl V. Essa aqui. Faz sentido também, 97, 99 e 92 com preço 97. O Geoffrey é o vendedor com maior valor de venda, tá? Não é o melhor vendedor, é o que tem a venda com maior valor. Eu vou deixar aqui, tá, a ferramenta no ar, eu não vou sair dela, mas eu vou fazer algumas alterações. Por exemplo, eu vou pegar de novo esse cara aqui, o que foi importado, o de 6 milhões de registros, e vou fazer algumas modificações, tá? Começando por aqui, quer ver? Eu vou colocar um nome diferente, vou preservar só o prefixo de 6 milhões, tá? Vou escrever versão 2. Não. Só vou colocar teste 2. O que eu vou fazer neste vendedor? O que eu vou fazer neste arquivo aqui? Lembre-se que este arquivo 6 milhões aqui é o mesmo que esse, exatamente igual, tá? É a mesma coisa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o nosso report aqui, vamos pegar a pior vendedora, tá? A Délia Shaw. Ctrl C. Voltei para cá. Vou fazer algumas modificações. Vocês lembram que eu falei para vocês que o método que lê todo o arquivo e faz uma triagem, faz alguns processamentos de informação, que ele deveria estar preparado para até um item, né, no mínimo um item, ou mais itens. Então, de 1 a 3. Só que esse é o nosso problema proposto, tá? E o jeito que eu fiz lá, o jeito que eu desenvolvi aquele método, ele funciona de 1, tá? Funciona de 1 até infinito, tá? Que é infinito a gente sabe que não existe, então vai ser ali, se vier um produto a mais, não tem problema nenhum, tá? Vamos fazer um teste, tá? Eu vou tirar aqui, não vai ser o da Délia, tá? Eu vou pegar uma outra pessoa, aleatoriamente, sei lá. Vamos ver por nomes aqui. Jan Mosley. Nossa, esse aqui está com uma quantidade boa. Eu vou colocar esse Jan Mosley aqui como sendo um só item. E eu vou forçar ele para ser a quantidade de 1, Ctrl S, e o valor de 1. Neste caso aqui, nesse cenário, eu tenho que ter um report com sucesso e eu tenho que ter um report com o nome dele. Concordam?
Deixa eu refreshar aqui. Refreshou. Start. Tá, saiu no 18. Vamos lá, 18, 10 segundos. $20. Deu 22 segundos, ok? Vamos olhar o resultado. Está no Alt. Este é o teste 2. Este é o ID e é o John Mosley. Vamos só confirmar. Vamos olhar o report integral, né? Ou melhor, o arquivo importado integral, Ctrl F. Está aqui, certo? Agora é o John Mosley, o que tem a venda mais barata. Pegando esse mesmo arquivo aqui, eu vou fechar aqui, porque às vezes dá erro, pessoal, de compartilhamento pelo Notepad. Eu vou pegar esse mesmo arquivo, Ctrl C, e vou fazer isso aqui. Ó. Vou lá para o IN e vou dar um Ctrl V. É o integral, tá? Ele continua sendo de 6 milhões de registros. Teste 3. Vou abrir ele. Vocês lembram o que eu comentei dos itens, né? Então, eu vou colocar itens a mais, tá? Para ver se ele vai funcionar ou não. Ah, eu gostei desta aqui. Tem uma bonita ali. Eu vi uma bonita. O nome da pessoa é bonita, mas pouco importa. Eu vou pegar Benny Cooper. Benny Cooper aqui, tá? O Benny Cooper, eu vou colocar alguns produtos a mais. Ctrl C, Ctrl V, vou botar 5. Pode ser 6 até. 6. A única coisa que a gente pede aqui é que seja o mesmo, que seja um sequencial, tá? Deixa eu dar um Ctrl Z de novo. Aqui, Ctrl V. Vamos fazer a coisa mais inteligente. Eu acho que com isso aqui ele já vai estourar como sendo o mais... a venda mais cara. Quanto? 4? Aqui já vai estourar. 4. Tem que estourar. Benny Cooper. Eu aposto as minhas fichas nesse cara aqui. Benny Cooper. Ctrl S. Este é o teste 3, correto? Vamos lá. Refresh. Start. Saiu no 34. Vamos lá. Está processando. Em torno de 23 segundos. Processou. Vamos no Alt. Teste 3 importado. Teste 3 report. Opa! Não deu certo. Por que será? Será que esse Geoffrey Woods aqui ele é tão bom assim? Vamos ver. Eu posso pegar o mesmo importado, tá? Esse teste 3 aqui. Posso pegar o mesmo. O arquivo era o mesmo. Ctrl F, Ctrl V. Vamos ver a transação dele. Ah, mas aí fica difícil, né, pessoal? Olha só os itens dele. Tudo na faixa de 90. Certo. E agora eu esqueci qual é que era o nosso item de teste. Tá, mas é fácil de achar. Ctrl F, 3 espaço, era 99, né? Vamos testar com isso aqui.
Tem muitos. Então vamos colocar o 499. Quatro nove nove vírgula vai ser com vírgula na frente, fica mais fácil. Achei. Aí fica muito difícil, né? Vou alterar aqui. Não, é impossível, é impossível. Eu quero ver se isso está funcionando de fato, tá? Eu, inclusive, vou forçar aqui com que ele tenha itens, os primeiros itens, os mais baratos possíveis. 3, 1. Só para ver se ele está pegando os nossos depois do 3, certo? Então, opa. 1, 2, 3, tá. Aqui começa. 3, aqui é o 4, aqui é o 5, Ctrl C, 4, 5, 6, 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu estou fazendo um teste para ele pegar somente esses caras aqui. E esses aqui não vão ter sentido nenhum. Ele vai pegar esse aqui também, tá? Vamos lá, Ctrl S. Vou fechar ele, esse aqui é o teste 3. Eu vou copiar esse teste 3, que foi o importado, lá para dentro do meu in. Tá? E aqui eu vou colocar como teste 4. Assim a gente não se atrapalha, continua com 6 milhões de registros. Ferramenta no ar ainda, deixa eu dar um refresh. Start. Depois eu quero fazer o último teste, que é o teste do valor, tá? Para ver se ele está calculando certo o valor. Eu vou forçar um valor ali e a gente vai calcular na mão mesmo. Atenção, chegando. Momento da surpresa. Ok. Sucesso. Deixa eu ver aqui. Vamos para a pasta Alt. Esse foi o teste 4, certo? Teste 4. Vamos ver o report dele. E temos aqui o melhor vendedor. Agora, forçadamente, ele é o melhor vendedor, né? E a origem dele veio deste importado aqui. Ctrl F, Ctrl V. Buscou o ID da venda. Pronto, aceitou esses caras todos aqui. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver aqui o report. Pessoal, o teste que eu ia fazer era bem simples. Eu vi que eu não vou poder fazer esse teste. Eu queria colocar na mão aqui os valores, tá? Botar 1, e verificar se ele está retornando o valor 3. Mas com certeza ele está retornando, tá? Só que eu tenho que mudar lá os meus vetores, lá os meus arrays multidimensionais, para ele trazer esse valor para o report. E o report a gente não tem este campo. Eu só tenho o ID e o nome do vendedor. Então não tem o valor da venda. Aqui seria só para forçar o valor da venda para ele trazer neste reporte. Mas enfim, funciona com certeza. Então vocês podem colocar esse valor aí, é só mudar o nosso array multidimensional. Tá? Voltando então, pessoal, ao nosso teste final aqui de volume, de carga. Deixa eu chamar o meu Visual Studio aqui.
Vamos gerar aqui alguns arquivos, tá? Deixa eu buscar a aplicação na esquerda. Vou gerar com 2.000 registros, tá? E aqui eu vou colocar 1 milhão de registros, tá? Deixa eu ver se eu consigo baixar essa minha apresentação, que daí eu consigo enxergar o meu timer na direita. Isso aí é um velho problema do PowerPoint, né? Baixando tudo. Deixa eu fechar essa aplicação aqui. Beleza. Visual Studio, a minha aplicação. Ok. Eu vou gerar, então, dentro do próprio Hit Text Box, tá? 1 milhão de registros. Tá gerando. Daí, dessa maneira, ele vai gerar dentro do próprio arquivo e é isso, a gente não precisa ir lá no lado de fora. Ele não é muito lento para gerar esses registros. 1 milhão. Ele só é lento para jogar aqui para dentro desse Hit Text Box. Vou cortar. Gerando aqui então dentro da nossa pasta Alt. Vamos criar o arquivo. Arquivo criado com sucesso. Deixa eu dar uma olhada como é que ficou esse arquivo. Está aqui. Beleza. Isso aí. 1 milhão de registros. Ok, ainda está gerando aquelas duas linhas em branco, mas sem problemas. 1 milhão de registros, tá? 1 milhão e 2. Vamos ao teste. O teste é bem simples. Deixa eu fechar a ferramenta de geração de dados. Deixa eu mudar o startup da nossa solution. E agora a gente vai rodar. Antes de rodar, pessoal, deixa eu só escolher aqui o meu e-mail out. Antes de eu rodar, notem que ele tem um arquivo lá, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou duplicar esses caras aqui por 10. Ctrl C, Ctrl V. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos 10 arquivos, tá? O nosso sistema ele está pegando todos os arquivos da lista e está processando, com sucesso ou não, tá? Então vamos fazer aqui, vamos forçar um erro, tá? Por exemplo, no arquivo cópia 6, tá? Vou colocar um erro meio bobo lá, erro que a gente já conhece, né? Vou colocar aqui uma transação número 8, tá? Transação 8. Salvei, vou fechar. Tá? Então, pela nossa lógica, nós temos 10 arquivos, né? 10 itens selecionados aqui, e desses 10, um tem que dar erro, certo? Eu vou refreshar aqui de novo. Temos 10 arquivos, está indicando aqui o files, e vou chamar o nosso processador de arquivos. Vamos startar? Foi. Partiu. Chamei aqui. 31 e 10. Notem que tem algumas coisas aqui que não funcionam diretamente, tá? Por exemplo, aqui no file, ele deveria estar mostrando para vocês o arquivo que ele está processando. Mas não foi dessa maneira que eu fiz a concepção deste panel aqui. Aqui é só quando vocês clicam no arquivo, ele mostra o nome do arquivo aqui em cima e o número de registros que ele tem para processar, tá? Então, se vocês quiserem, vocês podem fazer alguma coisa nesse sentido, de cada arquivo que ele ir processando, com erro ou não, dele ir exibindo aqui, tá? É uma maneira. Uma maneira bem simples que eu fiz foi de colocar um wait aqui, né, para o usuário não ficar abandonado. Bom, voltou, tá? Deixa eu voltar o timer aqui. Voltou, processou, tá? Pelo que eu estou vendo aqui, à esquerda, né, aqui nesse panel, ele fez a movimentação toda, processou todos os arquivos, importou vários arquivos e rejeitou um. Como eu não sei o que tem para a direita desse nome de arquivo aqui, eu vou ter que olhar pelo lado de fora, tá? Sugiro também aumentar aqui o tamanho desse panel aqui. Vamos fechar a nossa aplicação.
Vamos na pasta Alt e vamos ver o que ele fez aqui. Ó, ele trouxe todos para cá, todos, menos o arquivo número 6, certo? Mais esse cara aqui. Ao todo 9 ele importou com sucesso. E um 10º arquivo ele colocou como rejeitado. Tá? Aqui estão todos os arquivos que ele teve sucesso, o report. Me atrevo a abrir 2, pelo menos, para ver se bate os nomes, né? Esse é um teste que não foi feito, né? Então, Cindy, Barker e Tyler. Cindy e Tyler. Né? Tem que ser a mesma coisa em todos eles. Cindy e Tyler. Cindy e Tyler. Ok. Agora vamos no arquivo número 6. Este aqui, né? Deixa eu olhar o meu login file, o meu login error aqui. Ele rejeitou o arquivo dizendo que só aceita códigos 1, 2 e 3. Tá? E estourou na linha 340.044. Vamos abrir o arquivo número 6. E vamos lá. Ctrl F, Ctrl V. Opa, não é transação, é linha. Ctrl G. Vamos ver. Aqui. Linha 340 mil. Está aqui a nossa linha com erro. A Kimberly. Beleza, pessoal? Então aqui a gente encerra a questão dos nossos erros. Deixa eu voltar minha apresentação aqui. Dos nossos erros de estresse e de carga. Ok? Vamos voltar para cá, para a tela principal. E agora me ocorreu o seguinte. Eu tenho 2 itens aqui, o 7 e o 8, que eles se tornaram redundantes, tá, pessoal? Sem importância. Por quê? Porque a gente já testou ao longo dessa jornada toda sucesso e falha. Tá? Eu acabei de mostrar isso para vocês no item 6 aqui, junto com o teste de estresse. Tá? Então não tem necessidade da gente entrar nesses caras aqui. Certo? Sucesso e falha. Ok? Então, vamos para o próximo step, para o próximo tópico. Pessoal, dando seguimento então ao nosso 8º tópico, GitHub. Aqui é simplesmente a URL do meu repositório, tá, que eu estou disponibilizando para vocês. Deixa eu abrir ele aqui. Bom, públicos eu tenho apenas este projeto aqui por enquanto, tá? À medida que eu for criando mais vídeos e for gerando mais conteúdo, eu vou ir disponibilizando para vocês com certeza, tá? Eu acabei de criar esse repositório, tá? Foi agora na parte da tarde. Hoje é dia 8 de janeiro, está aqui, faz 38 minutos que eu criei. Ele está basicamente com aquilo que eu tenho na minha máquina. Tá, eu vou colocar mais algumas coisas, eu vou colocar uma documentação. E aqui eu vou colocar no README, eu vou colocar o meu vídeo aqui incorporado dentro deste README, tá? Esse vídeo que a gente está fazendo agora. Então é meio recursivo, né? Eu subi o fonte, mas eu não tenho o vídeo ainda. A hora que eu tiver o vídeo, eu ponho aqui dentro e edito, certo? Então... é isso, pessoal, de GitHub é apenas isso. O link do meu repositório vai ficar dentro da descrição do meu vídeo, certo? Bom, o que eu separei aqui para vocês ainda? Deixa eu voltar para a minha apresentação. Que é a nossa conclusão, certo? O que eu tenho para falar para vocês ainda e concluir esse nosso extenso vídeo, né? Como eu falei no início, era para ser mais curto e no fim eu fui completando, colocando algumas percepções minhas, né? Eu coloquei algumas coisas que eu fui vivendo, né? Nessas últimas décadas. Então, o que acontece é que o nosso FPS, né? Eles foram assim grandes avanços em gerenciamento de dados
lá na época deles, né, naquela época específica de 1960. Então, hoje, quem tomou conta do cenário foram, obviamente, os bancos de dados. Então, essa é a evolução normal das coisas. E assim, ó, tudo na vida tem início, meio e fim. Por incrível que pareça, o FPS, ou File Process System, ele ainda é usado em bastante soluções, tá? Como eu já falei antes, né, bancos, financeiras, autorizadoras de cartão de crédito ainda usam um braço dessa tecnologia bem antiga, tá? Que é pelo menos o braço da leitura, né, desses arquivos aí. Tá? Então, basicamente é isso. Eu separei mais alguma coisinha aqui, deixa eu mostrar para vocês que interessante. Dentro da minha jornada de desenvolvedor, ao longo dos anos aí, o meu primeiro trabalho, assim, que eu tive uma experiência com banco de dados, tá? Foi aqui por 98, 99, com essa versão 7 do nosso SQL Server. Tá? Pouquíssimas empresas possuíam esse banco de dados, então aqui, né, eu tive a primeira experiência com um banco de dados de verdade, tá? Aqui por 98, 99. Guardo muito bem esse ano, porque foi o ano que nasceu a minha filha. E em cima disso, pessoal, o que eu posso te dizer? Desde 90, 91, 92, que foi quando eu comecei a trabalhar, né, com TI, com desenvolvimento, até essa época aqui, tá, eu trabalhei com o FPS. Tá? Sempre. A gente não tinha banco de dados, então a gente tinha que ler essas informações, processar e persistir em arquivos. E o que aconteceu foi que lá por 98, 99, quando eu vi um banco de dados, eu pensei que eu tinha me livrado dessa tecnologia, né? E eu estava muito, muito enganado. Tá? Até os dias de hoje é muito utilizado ainda. Tá? E é isso. O que eu tinha para falar para vocês se encerra aqui. Deixa eu entrar na minha apresentação de novo. O que dá para concluir ainda, além disso que eu já tinha passado para vocês aqui, tá? E uma outra percepção que eu quero passar para vocês, é que isso aqui não é a verdade suprema, tá? Esse vídeo, ele não é todo o conhecimento do mundo em cima de FPS, tá? Então, o que a gente viu aqui foi apenas a ponta do iceberg, tá? Por quê? Porque a gente tratou basicamente só de leitura de arquivos, processamento e gravação de output, né, em forma de report, em forma de login error. Tá? Mas o que se fazia com FPS nos áureos tempos aí era muito, muito mais do que a gente viu, certo? Então é isso, pessoal. Eu quero agradecer a todos que vieram até aqui, a todos que ficaram até o final do vídeo, tá? E pedir aí para quem gostou do vídeo deixar o like e se inscrever no canal, né, caso não esteja inscrito, tá? Fiquem com Deus e muito obrigado por terem visto esse vídeo, certo? O que eu puder ajudar, eu estou aqui disponível, tá? Meu e-mail vocês já sabem, né? É gerson@gerson.com.br. E esse e-mail deveria estar aparecendo aqui, mas eu tirei. Eu tirei esse e-mail, ele está aqui na primeira lâmina, tá? Certo, pessoal? Muito obrigado.